funções, mas uma das funções principais é a reparação dos tecidos. E ele repara desde a pontinha dos cabelos à pontinha das unhas, todos. E, portanto, quer dizer, o cérebro, as articulações, os ossos, etc., a pele, são todos reparados enquanto estamos a dormir. E isto é tão importante de dizer que, por exemplo, assim que um doente entra, eu vejo se ele está melhor ou pior olhando para a pele. Percebe? Portanto, a pele fica com muito melhor qualidade e muito mais luminosa. E, portanto, isto em todas as idades, não é? Não pensem que eu não sou esteticista, não é? Portanto, o sono reparador, eu vou tentar explicar porque é que ele é reparador. Portanto, porque ele faz uma modulação das nossas hormonas, ele faz uma modulação do nosso metabolismo e ele faz uma modulação do nosso sistema imunológico. Como é que ele faz uma modulação das nossas hormonas? A hormona do crescimento é produzida predominantemente durante o sono. E o que é que acontece? A prolactina, todas as hormonas, digamos, que ajudam à regeneração e à reparação, são produzidas durante o sono praticamente quase exclusivamente. E no fim de estarmos a dormir, na parte final do sono, começamos a produzir cortisol, e esse cortisol é máximo quando acordamos, que é para estarmos tchuca, bons para o dia-a-dia. Está bem? Portanto, o sono faz várias coisas, umas no princípio e outras no fim. Estão a ver, não é igual ao longo da noite inteira. E aqui estão a ver aqui as hormonas a ser produzidas. Portanto, está aqui, se eu acerto, a hormona estimulante tiroideia, a hormona do crescimento, a prolactina, etc. E com isto, de forma inversa, há determinadas coisas, por exemplo, a temperatura central do nosso cérebro é mínima às 4 da manhã. E nessa altura, a produção de melatonina, que é também uma hormona, é máxima. Portanto, a melatonina não é um suplemento alimentar, é uma hormona, está bem? É uma hormona. Assim como é a hormona do crescimento e outra coisa. Não se dá melatonina assim, sem margem aqui. Mas reparem que o cortisol começa a ser produzido no fim da noite e pronto. E o que é que acontece? Nós dormirmos mal, um pouco, o cortisol aumenta, que é uma chatice, porque aumenta o risco cardiovascular, e todas as outras diminuem. Portanto, a hormona do crescimento diminui, etc. por aí fora. Portanto, quando os efeitos bons diminuem, os efeitos maus aumentam, quando a gente dorme um pouco. Está bem? Depois, ele é um modulador metabólico. E este modulador metabólico é feito fundamentalmente pelo controle do metabolismo dos lípidos, do metabolismo dos prótidos e do metabolismo dos hidratos de carbono. São todos controlados enquanto estamos a dormir. E há determinadas hormonas que são produzidas durante a noite, uma das quais se chama leptina, que nos impede de comer à noite, que nos tira o apetite à noite. E depois há outras que são produzidas durante o dia, que é, por exemplo, a orexina, que nos aumentam o apetite. Portanto, quando a gente dorme pouco, produz menos leptina, mais orexina, pronto, mas chatice engorda-se, está bem? E isto está provado em todas as idades, bebês, adultos, adolescentes, crianças, etc. E depois, efetivamente, durante o sono, nós produzimos as memórias, digamos, os anticorpos, estão a ver, e os anticorpos, e durante o dia produzimos as outras hormonas, estou a dizer ao contrário, desculpem. Durante o dia produzimos os anticorpos e durante a noite produzimos as hormonas que têm, digamos, uma memória autoimunológica mais longa. Pronto. Portanto, com isto, eu mostro-vos aqui assim o que é que acontece durante o dia e estão a ver, a gente vai se deitar
e começamos a produzir a hormona do crescimento, que vai tratar dos músculos, da gordura, do fígado, do pâncreas, etc. Depois vamos dormir, no fim da noite, chuca, cá vem o cortisol. Porque precisamos do cortisol para estar bem quando acordamos, não é? Depois, durante o dia, comemos, fazemos essas coisas todas, portanto, há a alimentação, há o aumento de todos estes metabolismos. E ao fim do dia produzimos a grelina. Portanto, isto é muito importante porque a grelina também aumenta o apetite. E, portanto, o deitar tarde, que agora é um hábito, não é? Toda a gente janta tarde. Quando eu era nova, muitos aqui presentes eram novos, jantava-se às 8, 8h30, agora janta-se às 9h30, 10 horas, não é? E, portanto, isso tudo vai aumentar a produção de grelina e aumentar a probabilidade de aumentar o apetite. Portanto, percebam que isto, quer dizer, circula ao longo do dia. E se nós tivermos uns horários completamente erráticos, o que acontece é que, efetivamente, a certa altura as hormonas perguntam: quem é que vai? Vais tu ou vou eu? Quer dizer, agora são horas de ir eu, mas eu ainda não fui. Estão a perceber? Portanto, elas começam, isso é o problema dos trabalhadores noturnos, é esta confusão ao longo do dia. Pois o sono é muito importante na inflamação. Reparem aqui neste lado estão, digamos, as probabilidades das pessoas com perturbações do sono terem mais aumento da interleucina 6. Estão a ver, aumenta imenso sempre que há perturbações do sono. Isto é assim para a proteína ser reativa, etc. Por aí fora, quer dizer, não estou a mostrar coisas iguais, mas, portanto, tanto os sintomas como as doenças do sono dão alterações dos marcadores inflamatórios. E depois, a outra grande coisa é a dor, não é? Acreditava-se antigamente, quer dizer, houve quem tenha escrito isso há uns séculos atrás, que não há dor que o sono não cura, mas não é verdade. Portanto, o sono não cura a dor. Mas o que é certo é que, quando estamos acordados, os neurónios cerebrais que são sensíveis à dor estão on. E quando estamos a dormir, eles estão off. Portanto, a dor, de facto, diminui durante o sono. Estão a perceber da probabilidade de sentir. Está bem? E depois, isto vai fazer com que, se nós, tivermos uma redução do tempo de sono e tivermos menos sono profundo e mais acordados, tudo isto se passa ao contrário. Portanto, a pessoa acorda, tem mais dores, acorda com dores, etc. Por aí fora. Estão a perceber? Pronto. Os doentes com dor crónica têm, isto foi estudado numa grande população de doentes, têm uma redução da substância cinzenta, que é proporcional ao número de anos de dor crónica. E estão a ver que está ali assim naquela coisinha, 60% a 80% dos doentes com queixas de dor crónica têm insónia por perturbação de sono. Portanto, as prevalências são elevadíssimas. Quer dizer, nós estamos assim a brincar com 5 ou 10%. Aqui está-se a brincar com 67 ou 88%, quer dizer que é a larga maioria, está bem? Dos doentes com dor crónica. Depois, a dor é obviamente muito frequente nas doenças reumáticas, vocês todos sabem isso, fibromialgia, artrite-inflamatória, neuralgias, espondilocardíase, ciúme, lúpus, etc. Vocês sabem que a dor é muito prevalente e foi estudada, muitos por estudos portugueses, alguns, mas o outro grande sintoma das doenças reumáticas é a fadiga. E, de facto, a fadiga resulta, de haver uma má regulação homeostática, que é a nossa regulação de equilíbrio, e uma má regulação circadiana, fica sempre cansado com isso, é um problema de trabalhos futuros ou dos trabalhos fora de horas,
E depois, também das hormonas anabolizantes, o que eu expliquei logo no princípio, hormona do crescimento, etc., por aí fora, e de distúrbios imunológicos, como eu expliquei no princípio. Estão a ver estes mecanismos todos, não estou a lembrar todos, no fundo, uma certa confluência. E, efetivamente, a vida é muito prevalente nas doenças psiquiátricas, nas doenças reumáticas, na dor crónica, nas doenças cardíacas, renais, pulmonares, etc. É um sintoma muito frequente, muito prevalente. Nas anemias. E aqui, isto está em inglês, mas não interessa. O que eu quero dizer é que nós, para além de termos o cérebro e uma espinal medula, todos sabem, temos nervos periféricos que vão para os músculos, também todos sabem. Temos o sistema nervoso autónomo, que muitas vezes não é falado. E o sistema nervoso autónomo tem uma parte simpática, que nos tchic-tchic-tchic dá-nos a genica, e uma parte parasimpática, que é mediada pelo nervo vago, que nos põe slowdown. E, quer dizer, o simpático e o parasimpático vão para todos os órgãos. Estão a ver, portanto. Não há cabinho, não há pele, não há olho, não há coisa que não tenha uma inervação simpática e parasimpática. E é bom que estejam equilibrados, porque quando um é mais que o outro é uma chatice. Tem que se equilibrar. Pronto. E o que eu vou mostrar a seguir é que, efetivamente, nas doenças reumáticas, como está ali na primeira frase, quer dizer, a desregulação ou o desequilíbrio do sistema nervoso autónomo é muito frequente. Está bem? Eu vou a seguir mostrar que o sono tem nessa influência no sistema nervoso autónomo, na regulação do sistema nervoso autónomo, como é evidente. E a regulação é assim. Isto é, quer dizer, é retirado dos doentes, e aqui assim o que tem é as várias fases do sono, a fase 1, 2, 3, o REM e a vigília, que é considerada uma fase do sono. E isto é a atividade simpática, que é medida pelos efeitos sobre o coração, e vocês veem que há aqui umas diferenças muito grandes. E o sítio onde há mais atividade simpática é, obviamente, a fase do sono REM, que é aquela em que nós sonhamos mais. Está bem? E onde há mais atividade parasimpática é no sono não REM, que é aquela fase em que o cérebro fica lento, vai-se ficando lento, mais lento, e a frequência cardíaca baixa por aí fora. Portanto, o sono não REM ocupa cerca de 70% do sono, com 20% muito profundo e 50% bastante normal, e depois o REM ocupa cerca de 20% do sono. Então, vocês já vão ver isso nos todos. Mas este equilíbrio é muito importante que seja assim. Portanto, quando vamos ver o equilíbrio entre a parte simpática e a parte parasimpática, é evidente que, se fizermos o quociente das duas, a parte, digamos, simpática é sempre maior em REM. Então, estão a ver? E a parte parasimpática é maior no sono profundo, que é o REM3. E isto deve ser assim. Deve ser assim. E com muita frequência não é. Nos meus dedos, como tem que ser, com muita frequência não é. Portanto, o que é que eu quero estar a dizer? É que os sintomas cardinais das doenças reumáticas, que é a fadiga, a dor, a inflamação e as alterações autoimunes, estão muito influenciadas tanto pelo sono como pelo sistema nervoso autónomo, que por sua vez é influenciado pelo sono. Está claro? Pronto. Então, qual é a porcentagem de insónia nas doenças reumáticas? Tem aqui as doenças reumáticas todas, as inflamatórias, fibromialgia, lúpus, espondilite anquilosante, tchac-tchac, e a prevalência vai de 25%, aqui assim na doença Passett, a 81% na osteoartrite. Mas a maior parte é acima dos 60%. Portanto, a prevalência de insónia
nas doenças reumáticas é muito elevada, assim como é a dor. Está bem? Depois, aqui estão as prevalências das alterações do sono em várias doenças reumáticas. E, portanto, a artrite juvenil idiopática tem uma duração diminuída, a deficiência do sono diminuída, um sono fragmentado. E isto está relacionado com a concentração de NRP14. Está bem? Depois, a fibromialgia tem o sono alterado em 90% dos casos. 90%. E as queixas, umas eles não gostam nada de dizer que têm, mas a gente olha para as fibromialgias tem. Uma é insónia, outra é sono não reparador, mas há aqui 3 que são muito frequentes e que as pessoas com fibromialgia não gostam de ter, que é a apneia, pernas inquietas e pesadelos. E a apneia é muito frequente. Então, vamos ter, a gente às vezes olha para eles, magrinhos e tudo, não é apneia. Está bem? Depois, a artrite reumatoide, estão a ver a duração do sono diminuída em 43%, as pernas inquietas em 30%, as apneias em 21%. Portanto, não é assim uma porcentagem pequena. O ciúme tem má qualidade de sono em 57%. E há uma correlação, este é que é o aspecto importante, entre a qualidade do sono, a secura de gosto, etc., a atividade da doença, a ansiedade e a depressão. Está bem? Depois, a artrite psoriática tem o sono alterado em 54%, quer dizer, isto é mais de metade das pessoas, não é? E também é associado com a atividade da doença. E a espondiloartrite, a mesma coisa, é muito parecido. Falta o lúpus. Estão a ver no lúpus, as alterações do sono vão de 56% a 80%. Mas podem ter sonolência, apneia, de 26% a 50% tem apneia, portanto não é assim uns números baixinhos. Isto também está em relação com a atividade da doença e com o sono, a fadiga e a depressão. O que eu estou a tentar dizer é que na maior parte delas há uma relação entre as alterações do sono e a atividade da doença. Está bem? Essa é a mensagem que levam para casa. E a outra é que a percentagem de alterações do sono é muito elevada. Quer dizer, muito elevada. E não é só insónia. Portanto, eu vou passar estes, desculpem lá, e vou agora aqui mostrar umas histórias. Isto era uma doente de 53 anos, para acreditarem no que eu estou a dizer, trago aqui por histórias. Esta senhora tinha fibromialgia. E então tinha cervicalgias, desde os 14, depois lombalgias, aos 49 começou com dores que aumentaram de frequência, intensidade e progrediram. 2 anos depois ficou desempregada, depois aumentaram as queixas dolorosas, depois começou a fadiga, mais intensa, quando acorda de manhã, e porque o sono não é reparador, depois começou a ter dores de cabeça, dormências, rigidez articular, secura de mucosas, labilidade emocional, ansiedade, obstipação, tudo coisas que conhecem de certeza. E os sintomas agravavam-se com o frio, com a umidade, com o ruído, com o estresse, e aliviavam com o banho quente e com os períodos de repouso. Portanto, ela dormia pouco e mal, não é? Estão a perceber. E aqui está o sono da senhora. Este sono, quer dizer, a gente olha, eu quando olho para os sonos assim até me dói, porque, de facto, o que é que acontece? Esta senhora que tinha 50 e tal anos, para já, está sempre a acordar. Todos os risquinhos que vêm cá para cima são micro-despertares. Depois, praticamente não tem sono profundo. E depois tem aqui um bocadinho de REM, portanto, ela tem um sono alteradíssimo. Alteradíssimo. Depois tem uma outra coisa no sono que se chama o sono alfa-delta. O professor Jean Branco descreveu isto na tese do doutoramento. E o sono alfa-delta é estas ondas que são aqui, são ondas delta. Isto é, o cérebro está lento quando tem aqui. Mas por cima destas ondas delta, há aqui
esta atividade pequenina, que se chama alfa. Estão a ver estes piquitos? Estão aqui assim, estas licas pequeninas, chama-se alfa. E, portanto, isto é um padrão alfa-delta. E o que é que quer dizer o padrão alfa-delta? Quer dizer que, ao mesmo tempo que a pessoa está a dormir, produz os ritmos do sono, está a produzir os ritmos que são próprios de quando está acordado, que é o alfa. Portanto, a pessoa mistura na cabeça dois ritmos de sono e de acordado quando está a dormir e, portanto, tem a sensação de estar a dormir e acordado ao mesmo tempo, que é uma sensação muito frequente e uma descrição das pessoas. Portanto, tem sempre a sensação que não dorme porque está sempre com os padrões de vigília misturados com os padrões de sono. Então, estão a perceber? O cérebro funciona, digamos que em modo dual. Depois, este é uma senhora de 85 anos, com fibromialgia, insónia, dores, atraso de fase, deitava-se tarde e imensa medicação. E então, se o outro era fragmentado, este, que agora está a mostrar de outra cor, achamos que está a ver todos estes risquinhos amarelos, todos, são acordados que a senhora tem ao longo da noite. E depois, há aqui um longo período em que ela acorda mesmo e que está ali horas acordada. Cada coisa destas é 1 hora, está ali assim, está praticamente 2 a 3 horas acordada. Estão a perceber, é um despertar matinal precoce. E quando vamos olhar para o isto é para acreditarem. Desculpa. Ela tem o mesmo sono alfa-delta do vento anterior e depois tem esta outra brincadeira. Aqui assim são. Ela está a ter aqui imensos movimentos das pernas. Eu mostro aqui os esticões. Portanto, isto são 5 minutos. Estão a ver quantos esticões a senhora dá em 5 minutos. Isto dá para aí uns 3 esticões por minuto. Esticões das pernas. É assim, pontapés. E está a dormir. Está bem? E depois, ainda tem uma outra coisa que eu há bocado estava a ver e depois deixei de ver que é este. Tem apneias. Portanto, aqui assim, quando se está aqui, para de respirar, depois respira. Depois abranda, depois ali, depois aumenta, depois para outra vez, depois respira. Depois abranda, a coisa, para outra vez. Aumenta, para outra vez. Estão a ver? Portanto, em 5 minutos ela teve 5 apneias. Já teve uma apneia por minuto, só se fosse assim a noite toda, eram 60 por hora. Não sei se estão a perceber, não. Está bem? Portanto, estas brincadeiras não são assim muito boas e, efetivamente, quer dizer, só se consegue fazer isto registando, medindo, porque o olho não se fazem estes diagnósticos. Percebem? Quer nem das pernas, nem das apneias, nem da intrusão do álcool, portanto, nem das características da insónia. Portanto, é muito importante fazer registros de sono nas queixas dos doentes reumáticos. Eu agora passo. Portanto, aquela tinha 85, este tem 26. Fadiga crónica, burnout, depressão. Um quadro de fadiga acentuado, com depressão, dores de cabeça, má qualidade do sono, um sono fragmentado, com o sono profundo e o REM muito diminuídos, intrusão de alfa, e depois há aqui assim um passado traumático, que é muito frequente também nos doentes, nas fibromialgias é frequentíssimo, haver um passado traumático na infância, na adolescência, na idade mais jovem, ou na família, ou na escola, ou no trabalho, ou no emprego, etc. Por aí fora. Depois tinha aquelas atrapalhadas todas de alterações dos dados laboratoriais, com precisão muito alta, etc. E aqui está o programa. Estão a ver, tem 26 anos, não tem 85. Mas, praticamente, não tem sono profundo.
o sono profundo, que é esta aniquinha aqui, é muito diminuída. Não está tão fragmentado como os outros, mas está fragmentado. Estão a perceber? E depois, a atrapalhada do sono alfa-delta, aqui está. Isto que estão a ver aqui, isto é o delta, e isto é um marcador, são marcadores do alfa. Portanto, quando ela tem delta, tem alfa também, que não devia ter. Estão a perceber? Portanto, tem um sono alfa-delta. Olhando para aqui, o texto do local tem um sono alfa-delta. Estão a perceber? Portanto, estas coisas não são assim simples. Esta pessoa aqui, outra vez, marcada a alteração de alfa e ritmos rápidos, tem 41 anos, sexo feminino, depressão bipolar, insónia, fadiga, perdas inquietas e dores articulares. Está bem? E o que é que tem? Agora aqui é que eu vou chatear com o sistema nervoso autónomo. Tem uma clara diminuição da variabilidade da frequência cardíaca e, portanto, uma disfunção do sistema nervoso autónomo possível. Portanto, eu vou-vos mostrar. Estão a ver que o exame da senhora, esta tem um aumento do sono profundo, ao contrário do que é suposto, mas o aumento do sono profundo pode-se associar a algumas depressões e o sono não é bom ter nem a mais nem a menos, quer dizer, não se pode ter muito sono profundo, porque se cai, acorda cansadíssimo. Estão a perceber? Agora, o sono à mesma é muito fragmentado, estão a ver? Muito fragmentado. E quando olham aqui para as relações das fases, estão a ver que está tudo igual nas fases todas. Se lembram daquele outro gráfico, onde não havia aqui devia haver um predomínio parasimpático, não há, e aqui devia haver um predomínio simpático, não há também. Para perceber, é igual em todas as fases. O que quer dizer que o sono não está a fazer a regulação que é suposto do sistema nervoso autónomo. Estão a perceber? E isto é modificável de uma forma clara. Está bem? Pronto. Este sono é um homem, sono fragmentado, com insónia, sono profundo e não aumentados. Portanto, às vezes o sono profundo pode estar aumentado. Os ritmos rápidos é sempre duas coisas. E também tem um excesso de arousals autonómicos e movimentos periódicos do sono com índice patológico. E, portanto, aqui vocês estão a ver que, quer dizer, o que ele tem aqui assim é movimentos periódicos. Este acorda, olhem as horas que ele está acordado num rapaz de 21 anos à meia-noite, até faz impressão, não é? Percebe que está aqui assim, quase 4 horas acordado, e depois quando dorme o sono é fragmentado. Estão a perceber? Eu espero que me acreditem nisto. Ele tem quando se olha para a frequência cardíaca dele, que é isto aqui, a frequência cardíaca dele faz uma coisa que é suposta, que é diminuir, tem um trend de diminuição do princípio para o fim da noite. Ele tem. Mas é muito variável, tem um grande aumento da frequência cardíaca. E por isso eu recomendei a neuromodulação não invasiva, que é um tratamento que estimula, digamos, e cria o sistema nervoso autónomo, e ele de facto melhorou muito da primeira para a última sessão e é recomendado, eu só recomendo isto quando há alterações significativas da regulação autonómica, mas é de facto bastante eficaz. Pronto, e na insónia também, quer dizer, é bastante eficaz. Pronto. Depois, agora vou falar dos sonhos, dos pesadelos, que foi essa coisa que me pediu, não vou falar todos sim. Primeiro, há imensos tipos de sonhos, ou de atividades cognitivas durante o sono. A gente pode ter aquilo que está a fugir, nós podemos estar a ruminar, podemos ter alucinações hipnagógicas que fugiram, agora os outros já não fazem. Desculpa. Alucinações hipnagógicas, que é quando estamos a adormecer, ver monstros ou coisas assim. É muito característico
ao sentir que me estão a mexer, ao sentir que há uma presença, é muito característico de uma doença chamada narcolepsia. Depois, as chaves de Bonnier têm que ver, são alucinações com alterações visuais, mas o que é mais comum são os seguintes. Os sonhos brancos são aqueles sonhos em que a gente sonha, mas não se lembra do que é que sonhou. Chama-se sonho branco. Depois há os sonhos comuns, que é com o dia a dia. Pronto, são os sonhos, todos nós sonhamos com o dia a dia, não é? Quer nos sonhos brancos, quer não. Depois há o hiperonirismo. O hiperonirismo é sonhar demais. Isto é um termo meu. É aquelas pessoas que passam a noite a sonhar e que acordam de manhã cansadíssimas. Percebem? Quem passa a noite a sonhar, que é uma canseira. Portanto, acorda de manhã cansadíssima. Depois, há os sonhos recorrentes, que muitas vezes acontecem no stress pós-traumático, quer dizer, a pessoa teve um trauma e recorrentemente tem um sonho igual, parecido, às vezes as coisas epidémicas também podem dar sonhos recorrentes. Há os sonhos maus e os pesadelos. Os sonhos maus são chatos, os pesadelos são horríveis, quer dizer, a pessoa acorda e não dorme mais ou não dorme tão cedo. Depois há o sonhar lúcido. O sonhar lúcido é a gente estar a sonhar, sabendo que estamos a sonhar. Nós, geralmente, quando estamos a sonhar, acreditamos no que está a acontecer no sonho. E no sonhar lúcido, sabemos que está a sonhar e fazemos como as telenovelas. Agora vai para ali, agora vai para aqui, agora casa, agora não casa, agora foge, agora não sei o quê. Isto é, conseguimos orientar o percurso do sonho, a história do sonho, a evolução, ou seja, portanto, o sonhar lúcido não é em si, é normal. Depois, os sonhos transcendentes são os sonhos, o primeiro que eu mostrei, aquela pintura do Rembrandt, é um sonho transcendente, é a Nossa Senhora a sonhar, não vais dizer, alguém mais deve ter esquecido daquele sonho. E, portanto, são sonhos que, quer dizer, que a pessoa não esquece, porque tiveram um grande impacto na vida daí para o futuro. Portanto, quer dizer, basicamente são os sonhos, por exemplo, dos santos que Deus lhes diz para fazerem em ordem, ou uma coisa assim, são sonhos transcendentes. Mas nós também temos sonhos transcendentes sem sermos santos. Está bem? Depois, os sonhos épicos é a mesma coisa, quer dizer, só que não há esta relação espiritual. Então, está a perceber também? Podemos ter, mas não há uma relação espiritual, portanto, é uma coisa que acontece e que a pessoa nunca mais esqueceu aquela sonho. Estão a perceber, mas não tem uma relação espiritual necessariamente. Os sonhos premonitórios. Os sonhos premonitórios. Quer dizer, a gente vê aquelas pessoas dizer que falaram com Deus na televisão, falaram com uma coisa, tiveram não sei o quê, ou falaram com os mortos, não sei o quê, que o ar mais natural deste mundo. A gente pensa sempre que aquilo não será verdade. Quer dizer, eu pelo menos penso. Estou a brincar. E, portanto, esta cena dos sonhos premonitórios, quer dizer, é evidente que há descrições, quer dizer, os avisos a São José, do anjo que veio e que avisou, o sonho premonitório. Estão a perceber? A gente dizer que não existem, eu acho sempre uma enorme dificuldade. Muitas vezes as pessoas que dizem que os têm, que estão a fazer uma história qualquer, também acho que é uma grande probabilidade. Portanto, não é assim uma coisa. Os sonhos existenciais são sonhos que têm a ver com a nossa vida e com problemas da nossa vida. Os sonhos criativos são aqueles em que sonhamos com soluções dos nossos problemas, que tipicamente, quer dizer, na ciência, os sonhos criativos típicos é o sonho da estrutura do anel de benzeno ou da máquina de costura. Portanto, ele sonhou que ele estava a estudar o benzeno e queria a fórmula química e sonhou com cobras que mordiam no rabo e aí percebeu que a estrutura era desanormal. Portanto, são sonhos criativos, isto é, a gente acorda com uma solução. Está a perceber com o problema que está. Isto está provado cientificamente, isto está provado. E há muitos cientistas e artistas e não sei o que isto veio. Depois, há
Os falsos acordares, sem comportamento, portanto a pessoa parece que acordou, mas não acordou e mexe vagamente. A disonirognosia é uma pessoa, quer dizer, não ter uma alteração, digamos, do que está a ver no próprio sonho, que isto acontece muito, por exemplo, nos AVCs, etc., por aí fora, têm alterações focais. E depois há os sonhos da parasónia do sono REM, ou do transtorno comportamental do sono REM, que estes eu vou descrever com mais coisas. São sonhos em idosos, geralmente homens, mas também há em mulheres, mas são mais frequentes nos homens, e os homens sonham que estão a ser atacados. E ao sonharem que estão a ser atacados, defendem-se. Ou sonham que a mulher está a ser atacada. E aí defendem-se. E então têm uns movimentos violentíssimos e agridem quem estiver a pé. Ou agridem-se a eles próprios. Eu tenho um doente que partiu que eu não estou a exagerar, quer dizer, a mesa de cabeceira dele tinha uma coisa de mármore, assim, desta espessura, e ele partiu aquilo com a cabeça. Não sei se estão a perceber. Uma serra destas. Aquilo é uma função da cadeira, eu considero isto uma urgência, têm que ser tratados. Portanto, depois desta explicação, quer dizer, é evidente que os sonhos são tanto mais emocionais, ou a emocionalidade é tanto mais negativa, quanto mais emotivos forem, mais disruptivos, mais ameaçadores e mais incompatíveis com a realidade. Estão a perceber? E, portanto, eles basicamente implicam, a parte emocional dos sonhos, implica uma ativação do sistema límbico e da ativação do corpo. Então, os pesadelos nas doenças reumáticas são muito frequentes e os sonhos vívidos e angustiantes também. E podem ser alertas precoces de doenças autoimunes, como lúpus e outras coisas, vocês já não sabem o lúpus dos pesadelos. E os temas, quer dizer, não são específicos das doenças reumáticas, isto é muito comum em todas as pessoas quando têm sonhos ou pesadelos, é sempre isto. É ataque, é estar preso e não ser capaz de sair, é estar a cair, é estar prestes a cair num pesadelo, é estar quase a morrer, mas depois não morre. E ontem tive um doente que sonhava com a mãe e perguntava à mãe, a mãe morreu com 104 anos e o doente já tinha 80, não era engraçado. Então sonhava com a mãe e zangava-se com a mãe a perguntar porque é que estás aqui se já morreste? Não sei se estás. Portanto, coitada da mãe, eu costumo dizer que sonhar com os mortos é uma coisa boa porque mostra um afeto, não é? Dá a perceber uma ligação. Mas ele tinha esta coisa de porque é que estás aqui, já morreste e ainda estás para aqui a aparecer. Pronto, mas portanto, os pesadelos e estes sonhos podem acompanhar surtos das doenças, não é? E na fibromialgia, os sonhos são muitas vezes vívidos e muitas vezes perturbadores e os conteúdos dos sonhos têm muito que ver com a dor e com a incapacidade, não é um estudo nosso, e podem ter uma coisa que é os sonhos lúcidos patológicos, isto é, saberem que estão a sonhar, mas ao contrário do que eu contei há bocado, dizer que é como se fosse uma telenovela, a gente agora vai para ali, vai para lá, neles é tudo com desgraça. Está a perceber? Portanto, os sonhos lúcidos, neles são lúcidos, mas são patológicos, corre mal. E pronto, eu acho que com isto só me falta dizer porque é que não se deve não dormir. Porque a privação crónica do sono aumenta o risco de diabetes, hipertensão, doença pulmonar, obesidade, depressão, demência, ansiedade, insónia, cancro, acidentes, má qualidade de vida, morte prematura, comportamentos de risco, agressão e violência. Vocês, nesta coisa da agressão e violência, nós estamos numa sociedade que anda particularmente agressiva e violenta, e reparem que há uma privação generalizada e global do sono.
E, portanto, isto dá irritabilidade e aumenta, digamos, a atividade simpática e cortisol de manhã e não está bárbaro ao voltar, não é? Portanto, eu acho que os livros, quando diziam no autor, é capaz de ser bastante bom. Mas pronto. E depois, esta privação, estes riscos têm uma curva em U, isto é, são para quem dorme de menos e para quem dorme de mais. Portanto, dormir demais também é mau. E depois foram provados em todos os continentes. Portanto, quer dizer que este risco é independente da raça e do clima. E foram provados em todas as idades, desde os bebês até os velhotes. E pronto, muito obrigada por me terem ouvido. Se quiserem agora tenho muitas funções, mas uma das funções principais é a reparação dos tecidos. E ele repara desde a pontinha dos cabelos à pontinha das unhas, todos. E, portanto, quer dizer, o cérebro, as articulações, os ossos, etc., a pele, são todos reparados enquanto estamos a dormir. Isto é tão importante de dizer que, por exemplo, assim que um doente entra, eu vejo se ele está melhor ou pior olhando para a pele. Percebe? Portanto, a pele fica com muito melhor qualidade e muito mais luminosa. E, portanto, isto em todas as idades, não é? Não pensem que eu não sou esteticista, não é? Portanto, o sono reparador, eu vou tentar explicar porque é que ele é reparador. Portanto, porque ele faz uma modulação das nossas hormonas, ele faz uma modulação do nosso metabolismo e ele faz uma modulação do nosso sistema imunológico. Como é que ele faz uma modulação das nossas hormonas? A hormona do crescimento